quando nós perseveramos, quando nós traçamos uma meta, que nós temos um objetivo. E hoje o Senhor nos falava e me falava claramente, para que nós possamos perseverar, antes é preciso que haja um processo de apaixonamento, de encantamento, de um descobrimento do amor de Jesus. Por isso o Senhor quer levantar nesta noite uma geração perseverante e apaixonada por Jesus. Amém? Você confirma isso? Sim ou não? O padre tem que interagir com você, senão vai todo mundo dormir, gente. Por isso que de vez em quando eu vou jogar um amém. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos nesse momento. Escute essa canção. Talvez você já conheça, talvez se você não conhece, permita que o Senhor fale com você por meio desta canção, que Jesus possa tocar o teu coração nessa noite. Feche os teus olhos, se desejares, coloque a mão no teu coração e reze um pouquinho essa mensagem. Como é bom estar em tua presença, no meio dos louvores você veio me encontrar. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus, mas hoje meus olhos te viram. Como é bom estar em tua presença, no meio dos louvores você veio me encontrar. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus, mas hoje meus olhos te viram. Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Amém? Veja o que o Senhor nos diz no Evangelho. Quando eu vinha pra cá, algumas pessoas me diziam assim: padre, como o senhor vai falar para jovens? O senhor tome cuidado, né? Você tome cuidado, pegue leve com os jovens, porque com os jovens a gente tem que pegar um pouco leve, para não espantar. Mas eu vejo aqui que não são qualquer jovens, né? Quaisquer jovens. Eu vejo aqui lideranças das nossas paróquias. Vejo aqui jovens que participam de grupo de oração, da pastoral da juventude. Vejo aqui jovens que são acólitos. Quem aqui serve a igreja? Levanta a mão. Olha só. Quem aqui só participa, vai uma vez, não precisa levantar a mão. Mas eu vejo aqui que tem uma geração de jovens que entende, que sabe o porquê está aqui nessa noite. E quando eu pensava, bom, Senhor, eu vou falar para jovens, então aquele comentário, né, dessa pessoa me fez pensar, eu tenho que pegar leve, será? Porque é para jovens, né? Para não espantar. Mas aí nós vamos olhar o Evangelho, e o que o Senhor vai nos dizer no Evangelho? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Uma coisa bem tranquila, algo bem tranquilo de se tratar. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olhando para esta liturgia, eu pensava, Senhor, por qual razão e como nós vamos então entender
que o Senhor quer acolher aqueles jovens, se é uma palavra tão forte, é uma palavra tão intensa. Mas conforme eu ia lendo, eu ia entendendo que o Senhor nos fala aqui que nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos, mas ao mesmo tempo o Senhor continua por meio de Mateus e nos diz: porém, sede prudentes como as serpentes, mas também simples como os pássaros do céu. Prudentes como a serpente. Quando eu lia e rezava isso, me recordava de algo que eu aprendi lá na teologia, com um santo muito conhecido da nossa igreja, que se chama São Tomás de Aquino. E certamente, como eu, São Tomás leu esse evangelho e ficou inquieto. E ele fez uma reflexão sobre isso, falando sobre as serpentes. E ele dizia: quando Jesus nos fala no evangelho para sermos prudentes como as serpentes, ele está querendo destacar algumas características da serpente. E a primeira dela, a serpente tem foco, ela tem objetivo. Então sejam enviados como ovelhas no meio de lobos, mas prudentes como as serpentes. Quando nós estamos no meio dos lobos, mas nós sabemos onde queremos chegar, nenhum lobo é capaz de tocar a nossa alma. Jovem, quando você não está na igreja, e quando você está em qualquer outro lugar que possa te fazer pecar, se você sabe quem você é, e se você sabe por que você está neste mundo, ninguém pode te ferir, ninguém pode manchar a pureza da tua alma. Por isso sejamos prudentes como as serpentes. E lendo e rezando esta palavra prudência, nasce aqui a palavra perseverança. Sejamos perseverantes. Só que é aquilo que o padre falava, nós só conseguimos ser perseverantes se nós somos apaixonados, porque ser perseverante é difícil. Ser perseverante é difícil, por quê? Porque exige esforço. Não sei se alguém aqui costuma ir na academia. Quem aqui costuma ir na academia ou fazer algum exercício físico? Deixa eu ver. Isso. Tem gente mentindo assim, gente, não querendo falar nada, né? Mas Deus sabe. Quando nós começamos na academia, nós entendemos que a gente precisa ir lá, não porque a gente gosta, mas porque a gente precisa. Ser perseverante é difícil. E às vezes, presos no nosso comodismo, nós não queremos dar um passo a mais. Eu conversava um dia desses com alguém que me dizia assim: padre, 5 horas da manhã, eu já maratonei, eu já consegui correr não sei quantos quilômetros, já consegui tomar não sei quantos litros de água. 5 horas da manhã, padre, eu já li não sei quantos livros. E a perseverança é foco. E tudo que eu queria naquele dia era alguém para reclamar e dizer comigo assim que não era preciso ir para a academia. E eu falava: meu Deus, mas como que tu consegue ser tão perseverante, ter um foco tão grande? E essa pessoa me dizia: é preciso que haja um objetivo. Ser perseverante é difícil demais, porque exige de nós esforço. Quem de nós que antes de vir para a missa pensou assim: se eu ficasse em casa vendo uma série, se eu ficasse em casa acompanhando qualquer outra coisa, se eu pudesse ver um filme, se eu fosse para qualquer outro lugar? Ser perseverante é difícil, porque exige de nós um esforço, exige de nós querermos ir mesmo não tendo vontade, mas é preciso que possamos ir. Só que o que o Senhor vem nos dizer é o seguinte: o perseverante, ele só consegue ir adiante quando ele é apaixonado pelo seu objetivo. Não adianta de nada nesta noite nós nos levantarmos como jovens perseverantes, se antes nós não somos apaixonados por Jesus. Sabe qual é o nosso problema, muitas vezes? É que nós seguimos o cristianismo e o catolicismo apenas pela tradição. E não tradição aqui entendido com T maiúsculo, a sagrada tradição, não nesse sentido. Mas porque os nossos pais nos ensinaram, porque os pais dos nossos pais nos ensinaram e porque a gente vai à missa. Não se tem aquele amor por Jesus. É preciso que haja um apaixonamento por Jesus. É preciso que a nossa perseverança esteja ligado a esse encantamento com o Senhor. E quando nós somos apaixonados por Jesus, nós conseguimos demonstrar isso com o nosso olhar. Nós conseguimos demonstrar isso com as nossas atitudes. Quem é apaixonado por Jesus é diferente. Quando você vê um jovem apaixonado por Jesus, certamente você vê uma pessoa que não é muito certa.
né? Eu vejo aqui algum pessoal de laranja, assim, que teve lá na nossa paróquia. Gente, o que esses jovens gritavam, cantavam, dançavam. Eu dizia, gente, esse povo não é muito certo, não. Eles vão nas casas, eles entram, e eles gritavam, e eles evangelizavam. Mas no meio de toda essa loucura, eu via um olhar apaixonado por Jesus. Quando nós vamos nas paróquias, e nós vemos alguns de vocês servindo como acólitos, e de vez em quando eu olho e eu penso, quantos motivos tinha para estar distante do Senhor, mas está ali, com um olhar apaixonado por Jesus. Quantos de vocês se doam nas suas comunidades, como catequistas, como acólitos, como ministros, como jovens de grupo de oração, como jovens que participam da pastoral da juventude e encantam com o olhar. Nesta noite o Senhor quer te dizer isso, seja perseverante, amém? Balança um pouquinho o irmão que está do seu lado e diga, seja perseverante, meu irmão. É preciso que haja uma perseverança. Tem um santo que se chama São José Maria Escrivá, que eu tenho uma devoção muito grande também por ele. Não mais do que Santa Teresinha, mas gosto muito de São José Maria Escrivá. E São José Maria Escrivá tem uma frase que fala sobre a perseverança. Ele diz assim, começar é para todos, mas perseverar é para... Tem gente que sabe. Começar é de todos, mas perseverar é para os santos. Deus te chama para ser santo. E ainda sobre a perseverança, São José Maria Escrivá continua. Ele diz assim, um jovem comum ou um cristão comum, ele é mais um no mundo. Mas quando um jovem se decide pela santidade, ele se torna extraordinário. E o beato Carlo Acutis, que com certeza conhecia São José Maria Escrivá, continua. E ele diz assim, todos nós nascemos comuns, mas poucos conseguem conquistar esta graça que é ser extraordinário. Eu quero te dizer algo muito importante nesta noite. Deus não te fez para ser normal, amém? Se você está aqui numa igreja, já são 11 horas passadas, você não é um jovem normal. Você não é comum, você não nasceu para ser comum. Deus deseja te fazer extraordinário. Extraordinário com o desejo de santidade. Meus queridos, tem uma geração lá fora que precisa do meu e do teu testemunho. Tem uma geração lá fora que precisa saber quem é Jesus. Eu contei essa história para algumas pessoas onde eu estive, e talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de falar com vocês nessa noite. O Senhor me chamou para anunciar o amor de Deus à juventude quando eu era diácono. Eu confesso para vocês que quando eu era seminarista, eu amava todas as outras pastorais. O que eu mais amava é quando o padre me pedia, para trabalhar com o apostolado da oração, onde a gente só tomava café e falava com os velhinhos. Ou quando eu ia para a Legião de Maria e rezava o Santo Terço. Nunca gostei muito de trabalhar com a juventude. Não era a minha personalidade, eu era muito envergonhado e ainda sou, muito tímido. Isso que vocês estão vendo aqui é um milagre, acontecendo ainda mais que tem 500 padres aqui atrás de mim, por isso que eu nem estou olhando para ver eles ali. Mas teve um dia em que eu me decidi a anunciar o amor pela juventude, que foi quando eu entrei em uma casa, lá na nossa paróquia. Nós estávamos em missão. Aqueles que já ouviram a história da paróquia São João Paulo II, que agora que eu vi que estão aqui na frente, gente, bendito seja Deus, vocês ignoram essa história. Mas eu quero partilhar aqueles que não conhecem. Nós estávamos em missão e eu entrei em uma casa, e nesta comunidade e nesta casa eu entrei e nós começamos a anunciar o Evangelho. Nós estávamos em missão, pregando a Boa Nova, que nem o pessoal de laranja aquele dia foi anunciar em missão. E quando eu entrei nesta casa, um jovem me chamou a atenção e ele bateu na mesa com uma garrafa de cachaça, cuja marca era 51, que eu não esqueço. Não sei se vocês conhecem. Quem aqui conhece? Ah, pois é. O padre está olhando com olhar de julgamento agora. É de marca boa essa? Acho que é, né? Enfim, ele quebrou aquela garrafa ali 51 na minha frente. E eu disse, Senhor, eu não sou padre, eu sou diácono, vou morrer hoje. Eu não quero morrer assim, queria ter uma morte mais, bonita assim. Não sei se tem morte bonita, Mas eu falei, morrer com uma garrafa de 51 de cachaça, já pensou? E ele bateu com tudo, ele fez pá! E ele disse, padre, diácono. Não, ele nem me chamou de diácono, eu nem sei do que ele me chamou, que eu estava nervoso. Ele olhou para mim e ele disse assim para mim, tu vem me trazer este evangelho,
mas eu não acredito. Para mim a felicidade não é isso. Para mim a felicidade é isso que eu acabei de fazer, que eu acabei de tomar. É o meu vício. Para mim ser feliz é isso. É eu alimentar o meu vício. E ele disse assim: não acredito nesse Jesus que tu prega, porque esse Jesus que tu prega quer me convencer de uma coisa que eu não acredito que possa ser. E eu olhei nos olhos dele e eu disse: o que você não acredita que você possa ser? Ele disse para mim: amado. Não acredito em Jesus porque não acredito no amor. E sou feliz. E com as minhas pernas tremendo, porque eu acho que aquele homem tinha quase 2 metros de altura, eu me aproximei dele e eu disse: Senhor, é agora. Eu olhei para ele e eu disse: isso que tu está demonstrando para mim é um sorriso ou tu está fingindo que é feliz? E está te convencendo, está convencendo a si mesmo que é feliz. A felicidade é uma pessoa. O amor, ele é uma pessoa. E se chama Jesus de Nazaré. Sou apaixonado por ele. Dei a minha vida por ele. E não me arrependo 1 minuto de ter dado o meu sim há alguns meses atrás, há 1 ano atrás, aqui nesta terra, neste santuário. Não disse tudo isso, né? Esse aqui eu disse agora para vocês. Ali eu parei no Eu Sou Apaixonado por Jesus. E naquele momento ele olhou para mim, um jovem de aproximadamente 25 anos, e ele começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E ele disse: padre, não disse padre, ele disse outra coisa, acho que disse meu nome. E ele disse: nunca ninguém me anunciou o amor. Ah, se eu tivesse conhecido o amor antes. Obrigado, padre. Obrigado, Douglas, acho que ele disse. Perdão. E me deu um abraço forte. E naquele momento eu descobri algo. Se existe uma geração lá fora que ainda não entendeu o que é o amor, é porque precisa começar por mim e por você. Amém? É sobre nós, é entre nós que nós começamos a anunciar esse amor. As nossas igrejas, elas precisam, como nos dizia São João Paulo II, estar com as portas escancaradas. Se for preciso ir nas escolas, que possamos ir nas escolas. Se for preciso irmos nas ruas, que possamos ir nas ruas. Lá na nossa realidade, na paróquia São João Paulo II, a gente só tem roça. Então, se for preciso a gente ir na roça, a gente vai para a roça. Mas é preciso que a gente anuncie o amor de Deus. Porque se eu e você não anunciarmos, quem é que vai anunciar? Mas tudo isso só é possível por uma coisa: a partir do momento em que nós nos tornamos apaixonados por Jesus. Amém, jovem? Por isso eu quero te pedir nesta noite que você possa abrir o teu coração. Nós nos reunimos pela primeira vez, enquanto diocese, para celebrarmos a missa diocesana da juventude. Que o Senhor desperte nessa noite uma geração católica que tenha o orgulho de ser católica. Uma geração católica, jovem, que seja reconhecida como uma geração apaixonada por Jesus. É desta forma que nós vamos atrair a juventude para Deus. Nenhuma outra forma, nenhum outro discurso, de nenhum outro modo, mas demonstrando o amor que nós temos por Jesus, como os santos faziam. Beato Carlo Acutis, quando estava quase morrendo de leucemia, nos últimos minutos da sua vida, os relatos contam que as pessoas entravam na sala, no quarto onde ele estava, e a palavra nos diz, a palavra no sentido de testemunho, nos diz que eles eram tocados apenas pelo sorriso de Carlo Acutis. Porque ele olhava para as pessoas e ele dizia: eu estou morrendo, mas eu não me arrependo 1 minuto, porque eu entreguei todos os dias da minha vida para Jesus. Tem uma eternidade que nos espera. O que você está fazendo para que essa eternidade seja conquistada pelo teu coração? Que o Senhor nos dê a graça de sermos hoje, nesta noite, uma geração apaixonada por Jesus. Jovens que amem o Senhor, jovens que adorem o Senhor, em espírito e em verdade. E que, como diz Santa Teresa d'Ávila, que possamos sair desta noite decididos a perseverar. Esse é o caminho. Repete assim com o Padre: começar é de todos, mas perseverar é dos santos. Agora o Padre quer fazer uma pergunta para você. Você quer ser santo? Não precisa responder alto, sim ou não. Se você quer ser santo, fique de pé nesse momento. Feche um pouquinho os teus olhos. Como não me apaixonar
mais uma vez. O Senhor deseja levantar nesta noite uma geração apaixonada. É preciso que a nossa decisão nesta noite seja enrijecida, formada pela palavra de Deus. Como nos diz os santos, que a partir de hoje a nossa decisão possa nascer desse desejo de perseverar com Cristo, de ser um jovem de Deus. Eu quero te convidar nesse momento, jovem, a fechar os teus olhos. Talvez você esteja cansado porque a semana foi cansativa, porque a semana foi exaustiva. Mas se você está nesta noite aqui, é porque o Espírito de Deus te escolheu. É porque o Senhor precisava desta geração para que outros jovens pudessem ser tocados. Por isso, assim, de olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Sinta a presença de Deus que te envolve nesta noite. Uma presença de céu. Senhor, quantos santos deram a vida por Ti. Nós queremos também nesta noite, Senhor, dar a nossa vida por Ti, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Como não me apaixonar, Senhor? Como não me apaixonar mais uma vez? Cantemos esta verdade ao Espírito Santo. Como não me apaixonar?